Anatomia dos músculos da cabeça, ou miologia da cabeça. O músculo temporal, ele tem essa forma de leque, e o músculo masseter, ele tem uma forma quadrangular. O temporal está na região denominada têmpora, está em vermelho. E o masseter é esse que se une ao osso zigomático, arco zigomático e à mandíbula. Os músculos da mastigação, além do masseter e temporal, são os músculos pterigóideos, os dois pterigóideos. O medial, que une o osso esfenoide à mandíbula, e o pterigóideo lateral, com duas partes, superior e inferior, que também une o osso pterigóide à mandíbula, especificamente no côndilo da mandíbula, na cápsula articular. O côndilo é a cabeça da mandíbula. Além dos músculos da mastigação, esses principais que foram citados, existem também os músculos da expressão facial. Esses músculos da expressão facial têm mais de 20 músculos pares, como a maioria deles. Esses músculos esqueléticos têm uma fixação na derme, pelo menos uma parte desses músculos, e eles contornam os orifícios naturais da cabeça, como por exemplo os olhos, as narinas, a boca e também a orelha com miato acústico externo. Então, tem-se vários músculos conforme a sua localização, as suas funções, então são assim denominados. Nesta vista lateral da cabeça também se observa o músculo da gália aponeurótica, que é essa estrutura que é a inserção do músculo epicrânico, formado por um ventre frontal, que está aderido ao osso frontal, e o outro ventre occipital aderido ao osso occipital. Além disso, é possível observar também o mesmo músculo já citado, temporal, e foi removido quase totalmente o músculo masseter, expondo alguns músculos da mastigação importantes, como por exemplo o músculo bucinador, que faz parte da bochecha, juntamente com o músculo que contorna o lábio, que é o orbicular da boca. E nesta vista também se vê o orbicular do olho, que é o músculo como orbicular da boca, em forma de esfíncter ou circular, que abre e fecha, no caso, tanto a boca quanto as pálpebras. Então, orbicular do olho, superiormente, e orbicular da boca, inferiormente. Assim, diversos outros músculos, todos eles, músculos faciais, estão ligados à expressão ou mímica facial. Numa vista anterior, pode-se observar então o músculo occipito frontal e o ventre frontal à direita e à esquerda, bem como os músculos orbiculares do olho, que é um músculo também bilateral. Já o orbicular da boca é um músculo ímpar e mediano, que contorna os lábios. E esses músculos esfinctéricos ou circulares, eles são acompanhados também por músculos que, como se fossem radiações, pequenos músculos com várias denominações, conforme também as suas funções e localização. Então, para se entender um pouquinho a nomenclatura, a miologia da cabeça, as ações estão indicadas pelo nome e as suas inserções. Por exemplo, o músculo occipito frontal, relações ósseas, osso frontal occipital, a região de situação, fronte e occipúcio, que é formado pelo osso occipital, e o occipúcio, né? E também os demais músculos, por exemplo, que se fixam a derme temporoparietal, com fixação nos ossos do mesmo nome, temporal parietal. E orbicular do olho, com parte orbital e parte marginal, orbital e palpebral. Orbital e palpebral. Já o orbicular da boca tem parte labial e a parte marginal.
Então, no pescoço, vamos encontrar, além do músculo platisma, que aqui foi removido, o músculo platisma é um dos músculos também da expressão facial. E ele tem fixação tanto no manúbrio do externo, na clavícula e na mandíbula. Mas aqui ele foi removido. É o músculo que enruga a pele do pescoço. Portanto, é um músculo dérmico, como quase todos os músculos da expressão facial, praticamente todos, perdão. Então, o outro músculo, mais importante músculo do pescoço, em questão de volume, em forma de fita, é esse músculo em verde, aí, chamado de esternocleidomastoideo, ou ECOM. E nessa vista lateral do pescoço, a sua origem e sua inserção. O que é origem e inserção? Corresponde ao ponto fixo e ao ponto móvel do músculo, ou seja, a parte onde o músculo não movimenta ou movimenta muito pouco o osso, e a parte o ponto de inserção é a parte onde o músculo vai movimentar aquele segmento, o osso onde ele se insere. Então esse músculo é muito importante, no caso aí na flexão anterior da cabeça e rotação à direita e à esquerda da cabeça. Essa rotação é chamada de heterolateral. Por quê? Porque o músculo, por exemplo, o ECOM, a abreviatura do esternocleidomastoide, o ECOM direito, ele gira a cabeça para o lado esquerdo quando ele contrai. Já o ECOM do outro lado gira para o lado oposto. Então é chamada rotação heterolateral ou contralateral. Então as origens e inserções dos músculos são de importância capital para todo fisioterapeuta que vai trabalhar com esse músculo na clínica. Então, dentre os músculos do pescoço, os mais importantes se distribuem em dois grupos em relação ao ocioide. Então, acima do ocioide vai haver os músculos chamados de supraioideus, esses que aparecem nessa imagem, o digástrico com dois ventres, o miloioide e o músculo estiloioide, que aqui aparecem. Então aqui os supraioides são 4 músculos e aqui aparece um outro supraioide que está situado mais profundamente em relação ao miloioide, que é esse músculo laminar. E esse músculo, esses profundos são os dois músculos gênio-ioideus, também bilaterais. Então, continuando, com a remoção parcial do músculo ECOM, mais o platisma foram removidos, é possível ver agora os músculos infraioideus que unem o esqueleto do tórax ao osso ioide. E também se nota nesta vista, com a remoção da parte do terço médio do ECOM, se notam os 3 músculos escalenos. O mais visível é o escaleno anterior e médio, os 2 mais visíveis. O escaleno posterior está bem escondido ali próximo à clavícula. Então as origens e inserções desses músculos também são de capital importância que todo fisioterapeuta entenda. Além dos músculos paravertebrais, como os músculos escalenos, tem outros que se situam na frente da coluna e são profundos, na coluna cervical e parte da coluna torácica, onde tem fixações também, não só nessas vértebras, mas também no osso occipital. Então são os músculos longo da cabeça, superiormente, e inferiormente longo do pescoço. São músculos importantes na manutenção da postura da coluna cervical. São músculos essencialmente, então, funcionalmente posturais. Depois, na próxima aula, consideraremos os músculos, a miologia do tronco, onde há vários detalhes a ser comentado sobre a origem e inserção desses músculos e a sua função no esqueleto. Até a próxima aula, tudo de bom, um abraço a todos. Obrigado pela paciência. Tchau.